Vamos lá. Um corpo A foi lançado do solo com velocidade inicial de 100 metros por segundo, a partir do ponto X e formando com a horizontal um ângulo de 30 graus, realizando, portanto, um movimento oblíquo, atingindo uma altura máxima h e alcançando um ponto Y do solo. Outro corpo B idêntico ao corpo A iniciou o lançamento vertical para baixo a partir de uma altura hzão, exatamente no mesmo instante em que o corpo A foi lançado, ambos atingindo o solo exatamente no mesmo instante e no mesmo ponto. Então lá se tem uma observação. Então qual é? O tempo que o corpo A chega ao ponto Y é exatamente o tempo que o corpo B chega ao ponto Y, certo? E ele diz o seguinte: sabendo que a altura h é 5 vezes maior, então já se tem que a altura é 5 vezes maior do que a altura h, sim. Qual é o valor da velocidade com que esse cara aqui, ó, é lançado? Ou seja, qual é essa velocidade aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Na primeira condição, eu vou analisar a partícula A. Então, a partícula A. A partícula A, nesse momento, que ela tem um tempo de voo, porque ele diz o seguinte: para sair do ponto X ao ponto Y, ele leva o tempo de subida e o tempo de descida. Então, o tempo de voo da partícula A, eu vou dizer que é 2 vezes a velocidade y sobre g. Mas quem é a velocidade y? V seno de θ sobre g. Bom, isso aqui, galera, vocês já sabem que a velocidade é 100. O seno, que no caso é 30 graus, é 1/2. E eu tenho aqui a gravidade, que é 10. Corto 2 com 2. Então, eu sei que o tempo de voo da partícula A é exatamente 10 segundos. Tempo de voo esse, galera, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, certo? Só que a gente tem que considerar que esse tempo de voo da partícula A é igual ao tempo do B, né? Como eu fiz ali, que agora no caso é 10 segundos. Bom, feito isso, a gente vai lembrar o seguinte: quando essa partícula ela chega no ponto que mais alto da trajetória, que é um lançamento oblíquo, aqui eu vou ter apenas componente no x, porque a componente y é zero. Quando ele atinge a altura máxima, inverte o sentido do movimento. Então, exatamente isso aí que eu vou querer saber agora. A gente vai descobrir quanto tempo ele levou. Aliás, o tempo que ele levou para subir é 5 segundos, que é a metade do tempo total, né? Que é o do alcance. Mas qual é a velocidade de lançamento na componente vertical, de forma inicial? Então, nós temos que Vy igual a V0y menos, porque está contra a gravidade. Ou seja, aqui nós temos que é 0. Então, fica 0 igual a V0y menos 10 vezes o tempo de subida. Esse tempo de subida que é 5. Então, nós temos aqui que o V0y é 50 metros por segundo. Então, esse cara ele foi lançado com a velocidade inicial na componente y de 50 metros por segundo. Bom, vou atrás agora de saber qual é a altura com que esse cara atingiu aqui, ó, no lançamento oblíquo ainda. Então, vou achar o hzinho, né? E esse hzinho, nós vamos utilizar Torricelli. Fazendo as contas mais rápidas, né? Eu vou fazer o seguinte: o hzinho, o hzinho aqui que nós temos, ele vai ser o V0y ao quadrado sobre 2g. O V0y nós temos aqui que é 50 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Ou seja, a altura máxima, o hzinho, 2.500 dividido por 20, vai dar um valor de 125 metros. Olha só, nós temos aqui um valor de 125 metros. Beleza? Bom, eu vou analisar agora o item 4, porque o item 4 eu quero exatamente saber qual foi a velocidade inicial com que o corpo foi lançado do ponto B verticalmente para baixo, né? Observa aqui, ó, que nós temos esse cara aqui, velho, ó, olha só, nós temos aqui que o H é 5 vezes Hzinho,
Ou seja, o Hzinho é 125, ou seja, quanto é o Hzão? 625 metros. Bom, então Hzão, H0, V0BT, né? É a equação da função horária do espaço em relação ao tempo, mais GT2 sobre 2. Partindo daqui do referencial aqui, ó, H0, beleza? Nós temos aqui 625 metros. E aqui, ó, o tempo, 10 segundos, que foi o tempo igual ao tempo que ele, ó, percorreu para o tempo de voo, né? Mais a gravidade, 10 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Galerinha, 10 ao quadrado 100 dividido por 2,50 vezes 10, 500. Passando para o outro lado, nós vamos ter que vai ficar 625 menos 500. Então, V0B vai ficar 125 dividido por 10, que no caso 12,5 metros por segundo. Ou seja, nós temos a nossa resposta definida, que é o item C de casa. Uma questão bem legal, né, para a gente trabalhar.